Pessoal, bom dia a todos. Então, nós daremos início a mais uma sessão do projeto EducaSUS. E hoje nós temos a honra de receber a doutora Cláudia Schmidt, que é do Hemocentro da Santa Casa de São Paulo, que veio conversar um pouquinho sobre o banco de sangue, o armazenamento e o processo do sangue. Então, doutora Cláudia, muito obrigada por participar conosco aqui no projeto EducaSUS. A palavra é sua. Bom dia a todos. Então, o tema proposto foi banco de sangue, armazenamento e processos. Eu queria falar inicialmente sobre os objetivos da medicina transfusional, que são a segurança do doador, a segurança do receptor, a rastreabilidade do sangue, um estoque adequado, o uso racional do sangue e o uso racional dos recursos. A hemoterapia, ela tem a sua história, ela continua evoluindo todos os anos. Infelizmente, muitas dessas evoluções, elas acontecem por necessidade. Então, algumas evoluções estão relacionadas com as grandes guerras mundiais, né? Foi um período em que se viu uma maior necessidade de armazenar o sangue para o momento da guerra. E também, posteriormente, relacionado a algumas doenças transmissíveis pelo sangue, como a hepatite e o HIV. Então, continuamente, existem evoluções na hemoterapia visando aumentar a segurança do doador e do paciente. A hemoterapia ela é regulamentada, tanto aqui no Brasil como em todo o mundo. Aqui no Brasil, ela é regulamentada pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, né? Então, as principais portarias que definem os regulamentos técnicos são a número 158 e a RDC número 34, que fala sobre as boas práticas do ciclo do sangue. Então, a hemoterapia, a produção do sangue do seu início, desde o recrutamento ao doador até a transfusão no paciente, ela tem uma série de etapas, tá? Vou falar um pouquinho dessas etapas. Então, a etapa inicial do ciclo do sangue é a etapa que envolve o doador. Então, ela faz parte dessa primeira etapa, o recrutamento do doador, a seleção, a coleta e observação do doador pós-doação. Atualmente, em torno de 1,9% da população brasileira doa sangue, mas existem momentos em que a queda de estoque, como esse estoque de sangue, o sangue tem uma determinada validade, essa doação ela precisa ser constante, não só em um determinado período do ano. Às vezes existem campanhas como Junho Vermelho que aumentam muito a doação num determinado período. Mas para os bancos de sangue é importante que essa doação ela ocorra durante todo o ano. Nós temos doadores espontâneos, que são aqueles que vêm espontaneamente para a doação, e doadores de reposição, que eles vêm por causa do vínculo de algum familiar que esteja internado, recebendo sangue. Quanto à frequência da doação, a gente também tem os doadores de primeira vez e os doadores de repetição, que são aqueles que doam pelo menos 2 vezes ao ano. Aqui no Brasil, desde 1980, quando surgiu o problema do HIV, é proibido o pagamento ao doador. A doação ela não pode ser paga. E também é necessário que se tenha cuidado com os ganhos secundários à doação, porque eles podem diminuir a segurança no processo de seleção. Algumas vezes existem sugestões, por exemplo, que nem o abono dos pontos da carteira de habilitação, para quem doa sangue, ingressos. São coisas que se pensam para estimular a doação, mas sempre se tem que observar que esse ganho secundário pode diminuir a segurança.
quando o doador chega ao hemocentro, ele é selecionado. Então, nem todo mundo que comparece como candidato à doação pode doar sangue. Essa seleção ela já acontece no momento da chegada, quando ele deve apresentar um documento oficial com foto para poder doar, e existem idade para doação, que aqui no Brasil ela é dos 16 até completar 70 anos. Então, 69 anos, 11 meses e 29 dias. O menor de 16 e 17 anos só pode doar com autorização do responsável legal. Então, já naquele primeiro momento do cadastro, já existe uma determinada seleção. O cadastro nos bancos de sangue, normalmente é informatizado e você tem o histórico daquele doador. Então, eventualmente, algum doador já tem um bloqueio anterior, seja por sorologia ou por triagem clínica. Então, já naquele primeiro momento, você pode identificar um doador inapto. Além disso, existem os intervalos legais para doação, então, que para os homens é de 2 meses, para as mulheres de 3 meses, para doação de sangue total. Então, um homem ele pode doar no máximo 4 vezes ao ano e a mulher 3 vezes ao ano. A etapa seguinte é realizado um teste de anemia, depois são verificados os sinais vitais e é realizado uma entrevista com um profissional de saúde de nível superior, em que são abordados história de doenças atuais e pregressas, viagens, vacinas, medicamento, o risco acrescido para doenças transmissíveis pelo sangue, uma série de perguntas. Todas essas perguntas, elas visam aumentar a segurança do processo de doação, tanto para o doador quanto para o receptor de sangue. Nesse momento da seleção, o doador que ele é inapto, ele é orientado sobre esse período de inaptidão, se é definitivo ou temporário, e quando a inaptidão é temporária, ele deve ser estimulado a voltar após o período de inaptidão. Os doadores aptos, eles assinam um termo de consentimento para a doação, são orientados sobre os riscos, sobre os cuidados pós-doação e sobem para a coleta em si. O sangue, então, ele é coletado num conjunto de bolsas estéreo. Esse conjunto de bolsas, ele permite que, posteriormente, esse sangue ele seja fracionado em sistema fechado. Tá? Uma parte muito importante nesse período da coleta é a identificação adequada da bolsa e do doador. Então, essas bolsas elas são identificadas com código de barra, que deve estar vinculado à ficha do doador, e também o mesmo código de barra nos tubos dos exames, dos testes sorológicos que são realizados. É importante uma identificação ativa do doador no momento, que você peça o documento dele, confira, oriente ele para a coleta, para os cuidados pós, e programe um volume de coleta. Esse volume de coleta, ele normalmente é de 400 a 470 ml, dependendo um pouco do peso do doador. Esse volume, ele geralmente você coloca o sangue no Hemomix, que ele tem uma balança para pesar o sangue e você coletar o volume correto. Outra etapa importante no momento da coleta é a antisepsia do braço do doador, né? Então, na nossa legislação é recomendado que essa antisepsia seja realizada em 2 tempos, tá? E também você deve observar o doador quanto a reações adversas. As reações adversas à doação, elas podem ser locais, né? Então, um hematomo, extravasamento, ou sistêmicas, que normalmente são uma reação vagal. Então, o doador faz hipotensão,
palidez, sudorese, e a conduta normalmente é você interromper a doação, colocar ele em Trendelenburg, e normalmente ele melhora rapidamente. O cuidado só é você observar ele um pouco depois da doação, porque eventualmente esse tipo de reação vagal pode ocorrer depois da doação, e aí existe o risco de queda, e nessa queda o doador poderia se machucar. Pós-doação, então, esse doador ele deve ser observado por pelo menos 15 minutos, então ele deve ficar no ambiente do banco de sangue e receber hidratação oral, um lanchinho, para você observar durante esse período. Continuando o ciclo do sangue, a etapa seguinte, que não envolve o doador, que envolve a bolsa, é a parte do processamento do sangue. Então, esse sangue que foi coletado, ele vai ser processado, vai ser testado, liberado e estocado. O processamento, normalmente, ele é realizado por centrifugação. Então, inicialmente, você faz uma centrifugação inicial, em que você separa o concentrado de hemácias do plasma rico em plaquetas. Em seguida, você faz uma nova centrifugação, em que você separa o concentrado de plaquetas do plasma fresco congelado. Quando você usa esse conjunto de bolsas triplas, aí você escolhe, ou você faz o concentrado de plaquetas, ou você faz crioprecipitado. Nesse momento, no processamento, você tem os 3 produtos, o concentrado de hemácias, o concentrado de plaquetas e o plasma fresco congelado. O concentrado de plaquetas e o concentrado de hemácia, eles podem ser modificados conforme a sua necessidade também. Então, o concentrado de hemácias e o concentrado de plaquetas, eles podem ser lavados. Você usa componentes lavados em casos de pacientes com reações alérgicas graves. Eles podem ser irradiados em pacientes que precisam prevenir o GVHD transfusional, ou eles podem ser filtrados, leucodepletados. A leucodepleção, ela pode ocorrer em vários momentos. Ela pode ocorrer pré-estoque, pós-estoque ou à beira de leito. Ao mesmo tempo que você processa o sangue, você faz a testagem desse sangue. Então, obrigatoriamente, você faz a tipagem ABO, RH e o CUMS indireto. Você faz uma pesquisa de hemoglobina S e faz a sorologia para hepatites B, C, HIV, HTLV, Chagas e sífilis. Depois do processamento, você vai armazenar esse sangue. Então, existem 2 tipos de armazenamento. Existe o armazenamento pré-liberação e pós-liberação. Você deve armazenar os componentes não liberados num ambiente diferente dos hemocomponentes liberados. Cada componente tem uma temperatura de estoque adequada. Então, o concentrado de plaquetas, ele é armazenado em temperatura ambiente, em agitação constante. O concentrado de hemácias em temperatura de geladeira e o plasma e o crio no freezer. O armazenamento ele deve acontecer em equipamento apropriado e de uso exclusivo. Você deve ter um controle contínuo da temperatura do agitador, freezer e geladeira. Então, se você não tem um registro gráfico, você deve verificar a temperatura a cada 4 horas. E esse tempo de estocagem, quanto maior o tempo de estocagem do hemocomponente, é melhor para você manejar o estoque. Mas isso deve ser pesado em relação à viabilidade desse hemocomponente no receptor. Os concentrados de hemácias, eles ficam numa temperatura de estoque de 2 a 6 graus Celsius.
tem normalmente uma validade de 35 a 42 dias, dependendo da solução preservante. E durante o armazenamento, existe alguma modificação nesse produto, que a gente chama de lesões de estoque. Então, durante o armazenamento, acontece uma queda de pH, uma diminuição do ATP, do 2,3-DTG, um aumento da afinidade pelo oxigênio, um aumento do potássio plasmático, alterações de morfologia e um certo grau de hemólise. O concentrado de plaquetas, ele fica numa temperatura de estoque de 20 a 24 graus, em agitação, tem uma validade de 3 ou 5 dias, dependendo do plástico da bolsa. E também as plaquetas são ativadas durante o estoque e existe liberação de citoquinas, algumas alterações durante a estocagem do concentrado de plaquetas. O plasma fresco, então, ele é estocado em temperatura de menos 20, menos 30 graus Celsius. Ele tem normalmente uma validade de 1 ano. E para o uso ele deve ser descongelado a 37 graus em banho-maria. E após o descongelamento, ele tem uma validade de 24 horas em temperatura de geladeira. O crio, da mesma forma, fica numa temperatura de estoque de menos 20, menos 30, também tem uma validade de 1 ano. Também para o uso ele é descongelado a 37 graus e depois de descongelado ele tem uma validade de 6 horas à temperatura ambiente. Bom, esse sangue ele é rotulado também, eu não falei da etapa da liberação, tá? Então, antes de ser estocado como um hemocomponente liberado, ele sofre a liberação, que é quando você coloca o rótulo com a tipagem, com os testes sorológicos, com a data de validade, com o volume, e você armazena como sangue liberado. Esse sangue liberado, então, ele está pronto para o uso. E a próxima etapa é a parte que envolve o paciente, que começa com a solicitação e prescrição do hemocomponente pelo médico, os testes pré-transfusionais e a transfusão em si. Então, a prescrição do sangue, a indicação do sangue, ela é uma atribuição médica, só o médico pode prescrever. Essa indicação, ela deve ser criteriosa. O médico deve avaliar os riscos e os benefícios dessa transfusão, e essa indicação ela pode ser avaliada também pelos médicos do serviço de hemoterapia e pelo comitê transfusional. À medida que o médico solicita essa transfusão, é realizada a coleta das amostras para a realização dos testes pré-transfusionais. Essa etapa da coleta da amostra também é uma etapa muito importante, em que você deve ter muito cuidado com a identificação dessa amostra, né? O cuidado de enfermagem na identificação, que sempre que essa amostra chega ao banco de sangue, há uma conferência entre os dados de identificação da solicitação médica com os dados da etiqueta da amostra. Se houver qualquer diferença, qualquer dúvida, essa amostra não é aceita e é solicitada uma nova amostra. Os testes pré-transfusionais, então, realizados nesse momento são a tipagem, a BO direta e reversa, a tipagem RH, o CUMS indireto, o teste de compatibilidade para o caso de transfusão de concentrado de hemácias e a retipagem da bolsa. Nesse momento, depois da realização dos testes pré-transfusionais, é selecionado o hemocomponente que vai ser transfundido. Esse hemocomponente ele é liberado para a enfermagem realizar a transfusão. Quando você libera, é colado ao hemocomponente uma etiqueta de identificação
com o nome do paciente, a localização, a tipagem do paciente, a tipagem da bolsa, o número da bolsa. Então, esse rótulo de identificação do paciente, ele é anexado à bolsa. E no momento da transfusão, da mesma forma que como na coleta da amostra, deve haver uma preocupação com essa identificação. Então, essa bolsa deve ir para o paciente correto. Então, essa identificação com o paciente, com a etiqueta da bolsa, ela deve ser feita de forma ativa, o paciente verbalizando o nome, olhando o nome na pulseira de identificação do paciente, para que não haja erro. Antes da instalação do sangue, deve-se verificar os sinais vitais do paciente e deve-se conferir se aquele hemocomponente liberado está de acordo com o solicitado pelo médico. Toda essa conferência deve ser realizada. A bolsa de sangue também deve ser verificada quanto à validade, a inspeção visual dela, se existe algum coágulo, se existe alguma alteração de cor. O rótulo deve ser conferido com a pulseira do paciente. Deve-se acompanhar os primeiros minutos da transfusão para identificação de reação adversa. Outra informação importante é que nenhum medicamento pode ser adicionado à bolsa do hemocomponente e o tempo máximo de infusão é de 4 horas. Né? O tempo de infusão do hemocomponente deve ser prescrito pelo médico, mas nunca deve ultrapassar 4 horas, porque acima de 4 horas há um risco de contaminação bacteriana. Aí, depois de falar sobre essas etapas do sangue, desde o doador até o paciente, existem outras preocupações no banco de sangue que são com a qualidade de todo esse processo. Então, o banco de sangue ele deve ter procedimentos operacionais, ele deve ter uma documentação de como os funcionários devem realizar todos esses processos, ele deve ter protocolos de indicação de hemocomponentes, deve ter um comitê transfusional em que ele participe para avaliar essas indicações de transfusão e lutar pela educação, pelo uso racional do sangue. Os laboratórios eles devem ter controle de qualidade externo, deve existir ouvidoria e a confecção e análise de indicadores. E além disso, mesmo depois que o paciente recebeu a transfusão, existe a preocupação com reações transfusionais. Então, existe a preocupação com as reações transfusionais tardias, com a transmissão de infecção pelo sangue. Então, esse paciente ele deve ser acompanhado depois. Então, é obrigação em todo o serviço de saúde a notificação de reações transfusionais imediatas e tardias. Também deve-se notificar as reações adversas à doação, os incidentes ou quase erros do ciclo do sangue e os casos de soroconversão, tanto de doador quanto de paciente. Só isso. Doutora Cláudia, muito obrigada pela explanação. Agora está aberto aos pontos, quem quiser tirar suas dúvidas pode solicitar a vez ou pode estar mandando no chat aqui para nós, né? Eu tenho 2 perguntas aqui, doutora Cláudia, só para eu entender então direitinho. O plasma fresco, ele deve ser então rapidamente congelado, é isso? E daí ele tem um tempo de vida de quanto tempo? Quanto tempo ele pode ficar? Plasma fresco, então, normalmente ele é congelado até 8 horas depois, né, em até 8 horas. Né? A gente tem também o plasma de 24 horas, que é esse plasma que ele é congelado, então, num período de 8 até 24 horas depois, tá? E o tempo de estoque varia com a temperatura de armazenamento. Se você armazena em torno de -20, aí você tem uma validade de 1 ano. Se você armazena numa temperatura -30 ou inferior, a validade é de 2 anos.
Eu vou passar, então, para a Irmandade de Montes Claros, em Minas. Alô, bom dia. Meu nome é Matheus, eu sou supervisor aqui da agência da Santa Casa de Montes Claros. Eu queria saber com relação ao tempo do plasma após o descongelamento. Quanto tempo que ele pode ficar. E se depois de descongelar, a gente pode manter sob refrigeração de 2 a 6 graus, a mesma temperatura que o CHM, né, o concentrado de hemácias fica mantido. Sim, o ideal é que você use logo depois do descongelamento, mas você pode armazenar ele em temperatura de geladeira 2 a 6 por até 24 horas depois do descongelamento. O clima precipitado também fica 24 ou são as mesmas 6 horas? Só 6. Crio é diferente. E aí, o crio você deixa em temperatura ambiente, depois de descongelado. Eu gostaria de saber, por favor, se existe alguma linha de pesquisa nos processos de otimização do processo de hemoderivação do sangue. Se alguma coisa nova está sendo feita por agora, se um processo novo está acontecendo agora. Porque muita coisa mudou nesses últimos anos, a gente vem acompanhando os treinamentos, entendeu? Assim, né, só para esclarecer que existem os hemocomponentes e os hemoderivados, né? Os hemocomponentes, eles são processados por métodos físicos, que são o concentrado de hemácias, o plasma, a plaqueta, o crio. E os hemoderivados, eles são feitos a partir de processos físico-químicos em escala industrial, que seriam os fatores de coagulação, a albumina, né? A sua pergunta é em relação aos hemocomponentes? Exatamente. Aos hemocomponentes? Então, assim, linha de pesquisas, sim, tem. Na literatura se pesquisa várias coisas. Eu acho que assim, um avanço importante que é importante para o futuro são os métodos de inativação de patógenos, né? É uma coisa que no futuro eu acho que vai ser importante, porque à medida que surgem novos vírus e fica muita coisa para ser testada no sangue, à medida que surgirem processos para inativação de patógenos em concentrados de hemácias também, e que o custo não seja mais tão alto, eu acho que vai ser um avanço importante. Obrigado pela resposta, um bom trabalho para você e obrigado pela oportunidade de estar acompanhando uma palestra tão rica em detalhes como a sua. Muito obrigado, viu? Ok, obrigada. Eu vou fazer a pergunta da Santa Casa de Votuporanga. Para a transfusão de plasma, quanto tempo seria o ideal para ocorrer a transfusão? A transfusão do plasma, assim, qualquer componente, o máximo é 4 horas. Aí, o tempo mínimo, assim, você vai avaliar a condição cardiorrespiratória do seu paciente, o quanto ele aguenta de volume. Mas não tem, assim, um período mínimo para você transfundir. Normalmente, a transfusão de plasma ela é mais rápida. Se o paciente não tem nenhuma alteração cardíaca, ele pode ser corrido mais rápido. O Hospital de Teófilo Otoni, Minas, bom dia. Gostaria
gostaríamos de saber o porquê do pouco uso do CRIO. Qual a diferença da indicação do CRIO para o plasma? É diferente, né? O CRIO, a principal indicação é a alteração do fibrinogênio, né? Então, em pacientes que têm um fibrinogênio baixo ou uma alteração do fibrinogênio, uma desfibrinogenemia, ou uma deficiência de fator 13. Então, enquanto que o plasma, ele contém vários fatores de coagulação, então você normalmente usa o plasma para aqueles pacientes que têm múltiplas deficiências de fatores de coagulação. E o CRIO, ele é pouco utilizado porque justamente hoje em dia existem muitos fatores de coagulação, hemoderivados, que substituem. Por exemplo, no caso da hemofilia, você não usa o CRIO, você usa o fator 8. Pessoal de Teófilo, quer complementar alguma coisa? Enquanto... Ah, tá. Obrigada. Não, eles só agradeceram. Quem é que está pedindo ali? Vou subir novamente a Irmandade de Montes Claros em Minas. Depois que a gente entrega a bolsa de concentrado de hemácias no setor, que ela sai, quem tira da refrigeração na agência transfusional, que entrega no setor, quanto tempo depois que a gente pode reintegrar essa bolsa ao estoque? Caso o paciente não pode ser transfundido por algum motivo, ou intercorrência, ou então não pode ser transfundido. O ideal é que você deixe fora de temperatura de estoque por 30 minutos. Se ela não retornar em 30 minutos, então o ideal é que ela não seja reintegrada. A não ser que ela fique armazenada numa geladeira adequada, né? Tipo num centro cirúrgico, com uma geladeira própria, aí é diferente. Mas se ficar em temperatura fora da geladeira, fora de estoque, em 30 minutos. Eu tenho outra pergunta com relação à aférese também. Para eu ter perguntado, lembrei aqui. Ela diminui o tempo de doação varia entre mulher e homem, ou o tempo de doação dela é a mesma coisa? 4 vezes para o homem e 3 vezes para a mulher durante o ano? Não, ela é igual para homem e para mulher e é 24 vezes ao ano. Né? Então, realmente, o intervalo da doação de plaqueta por aférese deve ter um intervalo de 48 horas, né? E você pode doar até 4 vezes por mês e, no máximo, 24 vezes ao ano. Obrigado pela resposta. Ok, obrigada. Doutora Cláudia, me diz, tem uma outra pergunta aqui. As bolsas de plaquetas, elas podem ser armazenadas por cima uma da outra? Não, o ideal não, né? Que elas fiquem não uma em cima da outra. O ideal não, é que não sejam armazenadas uma em cima da outra, não. Para que ocorram trocas gasosas. Não pode sobrepor, né, uma a outra. Tá, eu tenho outra pergunta aqui, que veio para nós. Quanto tempo a temperatura do refrigerador ela é ajustada? Se ela já fica naquela temperatura o tempo todo, ou se na troca, reposição, ela vai sendo ajustada, como que funciona? Como que deve ser feito? Não, a temperatura ela deve ficar dentro desse parâmetro de
dependendo do hemocomponente, de 2 a 6 graus Celsius durante todo o período. Você deve ter termômetro de mínima e máxima e essa temperatura deve ser mantida. Ah, tá. Com relação à centrifugação das bolsas duplas, ela deve ocorrer em até quanto tempo? Então, depende do produto que você vai fazer, né? Normalmente as bolsas elas ficam em descanso, umas 2 horas em descanso, depois elas são centrifugadas. Normalmente, se você quiser fazer o plasma, ele vai ser, o plasma fresco congelado, ele deve ser congelado em 8 horas. Então, normalmente, você tem que fazer esse processo em até 6 horas. Centrifugar depois, você vai ter o plasma de 24 horas, que você pode usar para as mesmas indicações que o plasma fresco congelado, mas que tem uma diminuição dos fatores de coagulação. Ok, vou passar agora para Blumenau, em Santa Catarina. Pode fazer a pergunta. Bom dia. Eu tenho 2 perguntas. Você falou sobre, após o descongelamento do plasma e do crio, a conservação, né? Quanto ao crio precipitado, você falou, então, que ele pode ficar até 6 horas em temperatura ambiente. Ele não pode ficar em geladeira por 24 horas? Não. O recomendado é que ele fique em temperatura ambiente depois descongelado até 6 horas. Certo. Quanto ao plasma, ele pode ficar em geladeira até 24 horas. A gente sabe que o adequado para a transfusão desses fatores de coagulação, o melhor para o paciente é transfundir ele aquecido, né? Logo depois que se descongela, a temperatura 37 graus, banho-maria, logo na sequência seja transfundido. Porém, pode acontecer o cancelamento da transfusão, o óbito do paciente, e esse hemocomponente necessitar voltar para a conservação em 2 a 6 graus. Enquanto ele estiver na validade até 24 horas, tem alguma indicação ou alguma contraindicação de antes de eu transfundir esse hemocomponente, eu deixar um pouco em banho-maria para aquecer o hemocomponente antes de realizar a transfusão? Não. Normalmente a gente libera e já é encaminhado para o uso, porque mesmo que até que ele chegue até o paciente, vai levar algum tempo. Assim, até que você separe, você leve até o paciente, aconteça a conferência, a instalação, até lá você vai demorar um tempo, você vai demorar pelo menos uns 20 minutos. Ok, obrigada. Obrigada. Se tiver mais pergunta, tá bom? Só pedir a vez. A Santa Casa de Votuporanga, em relação a pacientes que estão com drogas vasoativas ininterruptas, como proceder em relação à transfusão? Exemplo, pacientes com noradrenalina, sedação, espera um pouquinho, contínua ou com dificuldade de acesso. Você vai ter que ter uma via para transfusão, não tem outro jeito. Você não pode colocar no mesmo acesso, você vai ter que conseguir uma via para transfusão. Doutora Cláudia, tem uma pergunta aqui, que é o seguinte: se o armazenamento do sangue do cordão umbilical é o mesmo processo. Eu não sei te falar que a gente não trabalha com cordão umbilical. Não tem problema, sem problema. Montes Claros, pode falar. Eu queria perguntar também sobre as drogas oncológicas, anfotericina, pacientes que estavam em uso de quimioterapia contínua, então durante a quimioterapia, tem alguma restrição para não transfundir junto com essas drogas em acessos diferentes?
Não, em acessos diferentes não tem problema. Só com a anfotericina, você normalmente espaça com a transfusão de plaquetas. Mas em termos de receber quimioterápico e transfusão ao mesmo tempo, não tem problema, desde que o acesso seja diferente. Entendi. E após a reação transfusional, tem que esperar, tem um tempo determinado para o paciente receber uma outra transfusão ou vai depender do quadro clínico do paciente? Vai depender do quadro clínico do paciente, né? Por exemplo, e do tipo de reação que ele teve. Se você teve uma reação alérgica como urticária, você medica o paciente, depois que ele melhora, ele pode continuar recebendo, inclusive, o mesmo componente, se for só uma urticária, né? Se for uma reação febril, com febre, aí você tem que investigar, você tem que descartar que houve algum tipo de hemólise. Então, você deve esperar o retorno do banco de sangue, de que os testes que foram repetidos estão ok e ele te disponibilize uma outra bolsa, tá? Então, vai depender do tipo de reação. A febre não relacionada à transfusão, no caso, ela é contraindicação para transfusão de hemácias ou não? As plaquetas eu sei que não. Inclusive, dependendo do paciente, é recomendado transfundir. No caso de plasma e de concentrado de hemácias, é contraindicação ou não? Não, se o paciente está com febre, não é contraindicação você transfundir. O que acontece? Se não for uma urgência você transfundir, se não tiver pressa de transfundir, o ideal é que você antes medique para febre e depois transfunda, para não confundir ou mascarar uma reação transfusional. Mas não tem contraindicação. Se você precisar transfundir naquele momento, você pode transfundir. E aí você vai observar o grau da febre. Você vai ver se ela aumentou depois da transfusão ou não. Obrigado. Obrigada, Montes Claros. Tem uma pergunta do hospital lá de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, com relação à dieta. Quantas horas antes e após a transfusão o paciente tem que ficar de jejum? Antes da o quê? Desculpa, podia repetir? Quantas horas antes... Quantas horas antes... Espera, Rodrigo, só um pouquinho. Com relação à dieta, quantas horas antes e após a transfusão o paciente tem que ficar de jejum? Não, para transfusão não tem necessidade de jejum. Eu só não entendi se não é para doação de sangue que ele fez a pergunta. Para transfusão não precisa de jejum. Sim, ele falou que era para doação, né? Para doação, é isso. Então, para doação, ele deve evitar comida gordurosa umas 3 horas antes da doação, 3 a 4 horas, mas ele deve comer, ele não deve estar em jejum, ele deve vir alimentado, com uma dieta leve, né? E se ele não vier alimentado, tiver mais do que 4 horas em jejum, o banco de sangue oferece um lanchinho para ele antes da doação. Normalmente não se dispensa o doador por isso, se oferece o lanchinho. Tá bom, Afonso Cláudio, mais alguma pergunta? Se tiver, é só pedir a vez, tá bom? Ou mandar aí no chat, que a gente lê. Tem mais algum? Não, ok. Bom, doutora Cláudia, pelo visto nós não temos mais nenhuma pergunta. Então, nós encerraremos essa sessão. Bom, não tem mesmo nenhuma pergunta. Eu vou agradecer imensamente a participação da senhora aqui no Projeto EducaSUS. Vou passar a palavra para que a senhora possa fazer as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço também a participação
E, assim, banco de sangue, as etapas, os processos, eles são bastante amplos. Então, cada etapa seria o suficiente para uma aula, várias partes desse processo. Então, é difícil resumir em uma apresentação. Foi só um resuminho mesmo. Tá bom, então, doutora Cláudia, muito obrigada mesmo. Tá bom, obrigada a todos, doutora Cláudia, obrigada novamente, até a próxima.